O grande erro aí do vestibulando de medicina que não passa em medicina é prova, né? A pessoa, ela não faz provas, tá? O cara não faz prova, ele tem medo de fazer prova. Como se tivesse algo errado, né? Como se tivesse algo negativo em ele errar. Ninguém nasce sabendo. Eu, pessoal, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas eu era analfabeto funcional. Eu não sabia escrever, eu não sabia conjugar um verbo, eu não sabia usar uma crase, eu não sabia usar uma vírgula. Eu separava o sujeito com o verbo, usava a vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, assim, eu era analfabeto funcional. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu não sabia fazer uma regra de três simples. Tá? E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sei que vocês estão acostumados aí na internet ver só as glórias, né? O cara que sempre ia bem na escola, tirou 10, né? O melhor aluno da turma, escola militar, ensino médio técnico, federal, isso e aquilo. Vocês estão acostumados com esse tipo de pessoa, o cara que já tinha genética, né? O cara tinha genética, ele estudou um pouquinho ali e passou em medicina, tá? Então, assim, esse cara, ele já ia passar, entendeu? O cara sempre tirou 10 em matemática, sempre tirou 10 em física, o cara sempre foi um bom aluno, tá? Esse cara é o provável, né? É aquele lá que todo mundo da escola diz, ó, esse cara vai passar em medicina, pô, esse cara é nerd, ele vai passar. Então, esse é o cara provável. Eu fui o improvável, né? Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer aqui para vocês que eu sempre fui o pior da turma. Na escola, eu sempre fui o pior da turma. Se tu perguntar para algum professor meu e dizer para ele que eu passei em medicina, ele vai achar que é mentira, lá da época da escola. Ele vai achar que é o. Não, é mentira, é impossível. Como assim ele conseguiu passar? Então, eu nunca fui o provável, eu sempre fui o improvável. Perguntar para o professor, o que aquele teu aluno está fazendo da vida agora? Ele ia pensar assim, não, está empacotando sacola no supermercado, ele está fazendo algum trabalho braçal, tá? Ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. Cognitivo, esse cara não está fazendo. Tá? Se perguntasse para algum professor meu, ele ia falar isso para você. Ele não ia falar, não, ele passou em medicina com bolsa 100%, competindo com pessoas do Brasil inteiro. Né? Se eu não me engano, no ano que eu fiz o Enem, tinha 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas fizeram a prova. Então, assim, eu sempre fui o improvável. Eu nunca fui provável para nada. Eu tenho colegas na faculdade, o cara sempre tirou 10, sempre foi bem na escola e passou em medicina. Entendeu? Tipo assim, os pais sabiam que ele ia passar em medicina. Quando eu passei em medicina, eu saí no jornal. Então, para vocês entenderem como foi tão improvável, eu tive uma matéria no jornal. Os caras do jornal, a menina do jornal me ligou assim. Eu queria entender como é que tu passou em medicina, sendo que tu era entregador de jornal, sendo que tu trabalhava no supermercado empacotando sacolas. Ela me ligou e queria entender, né? Aí eu falei, pô, eu criei uma técnica de estudo, né? Aí quando eu falei para ela que eu desenvolvi um método de estudo, que eu tinha aplicado esse método durante 60 dias, né? Aí ela ficou, esse cara é algum mentiroso, algum picareta, né? Mas aí eu expliquei tudo para ela, né? E eu falei que a escola tinha me limitado, que eu perdi dinheiro com cursinhos. Tudo isso eu falei para ela, mas não saiu na matéria, né? Saiu só a outra parte ali. Essa parte de eu falando mal do cursinho não apareceu, né? O quanto que ele tinha destruído com a minha saúde mental, depressão, ansiedade. Então, assim, eu sempre fui o improvável, né? Eu nunca fui provável. Então vocês veem aí, vocês criam um conceito, um perfil, né? O perfil ali do estudante, aquele cara que sempre tirou 10, aquele cara que sempre foi bem na prova, né? Vocês têm essa visão aí do estudante de medicina, só que na verdade eu quero mudar isso. Eu estou lutando para mudar isso.
Se você pegar hoje o perfil do estudante de medicina é justamente esse, é o cara que sempre tirou 10, o cara que sempre foi. Esse é o perfil, só que eu estou lutando para mudar isso, né? Que nem, por exemplo, o Elon Musk, né? Que ele criou lá o carro elétrico. Ele que começou esse movimento. Ele falou, não, eu vou. Todo mundo começou a rir dele. Pô, esse cara é maluco, né? Esse cara é louco. E hoje já é um conceito, né? Então a gente já consegue ver vários, não só o carro dele, né, da Tesla no Brasil, mas a gente consegue ver outros carros elétricos. Então ele movimentou, ele mudou esse paradigma, né? Então eu quero mudar esse paradigma na medicina, é um sonho que eu tenho. E muitas pessoas me criticam. Então quanto mais pessoas têm te criticando, melhor, né? Quando eu falei que eu ia fazer educação física, ninguém me criticou. Não recebi uma crítica. Eu lembro que no terceiro ano, o que tu vai fazer? Ah, eu tô pensando em fazer educação física. Ninguém me criticou. Ninguém falou nada. Eu falei, ah, não, eu vou fazer educação física, né? Eu acho que eu gosto de educação física. Ninguém me criticou. Agora, quando eu falei que eu ia fazer medicina, aí todo mundo começou a me criticar. Pô, isso é impossível. Não, nem tenta. É muito difícil. Só passa em medicina quem tem dinheiro. Medicina é só para rico, né? Começaram a rir de mim. Então, assim, se as pessoas estão te criticando, se as pessoas estão humilhando o teu sonho, é porque tu tá no lugar certo. Se não tem ninguém te criticando, ninguém tá humilhando você, você tá no lugar errado. Agora, se estão criticando, se estão menosprezando você, você tá no caminho certo, né? Inseto não ataca a luz apagada, tá? Então, assim, pessoal, dito tudo isso, um, uma coisa, com o vestibulando de medicina, eu tô falando com o povão, tá? Não tô falando com aquele cara que estudou em escola de rico, sempre tirou. Não, esse cara não precisa da minha ajuda, né? Eu tô aqui para ajudar a galera que não que tá sofrendo, né? Então, assim, o cara começou a estudar em fevereiro e se perguntar, tu vai passar? Pô, Léo, não sei, né? Entendeu? Hum. Se tu pergunta para um aluno meu, ele vai falar, eu vou passar. Pode vir, vem, Enem. Então, assim, eu vejo que essa falta de confiança do aluno, né, essa ansiedade, esse medo de não passar em medicina, vem porque ele não está se preparando para o campo de batalha. Ele não faz prova, né, que é o nosso segundo erro. O cara não faz prova, ele tem medo do inimigo dele. Eu falo inimigo, né, pessoal, não num tom pejorativo, eu falo inimigo num sentido que, no meu ano, pelo menos, foi 5 milhões de pessoas que fizeram o Enem. Ano passado, se eu não me engano, foi cerca de 3 milhões de pessoas, né? No meu ano foi 5 milhões. Eu fiz o Enem há 5 anos atrás. Então, assim, é muita gente que faz a prova. Tem vaga de medicina para todo mundo? Não tem, né? Acho que é 9 mil vagas de medicina federal, somando federal e ProUni, né? Dá 9 mil vagas. Ou só federal, né? Enfim, acho que é 9 mil vagas. Cerca de 9 mil vagas, né? Pode ser mais, pode ser menos. Em média. Não tem vaga para todo mundo, são milhões de pessoas fazendo a prova e tem pouquíssimas vagas. Então o Enem ele é feito para tu errar, o Enem não foi feito para tu acertar, né? Então assim, esse dia a menina perguntou para mim, pô, Léo, mas eu vi uma matéria que não sei o que o Enem vai mudar as questões. Eu perguntei para ela, querida, em qual ano do Enem teve questão repetida? Aí, nenhuma. Então assim, todo ano as questões são novas. Nunca tem questão repetida, tem questões semelhantes. Mas o estudante de alta performance, né, que eu chamo de atleta mental, o atleta mental, ele não está preocupado, ele está preocupado com o aprendizado, com a memória dele. E aí pode vir qualquer tipo de questão, né? Pode vir qualquer tipo de questão. Que esse cara, ele vai saber fazer. Vou dar um dado estatístico para vocês, tá? Em média, o cursinho faz prova a cada 2 meses, tá? Faz um simulado a cada 2 meses. Então, bota no ano aí, em média, 4 provas, né? Tirando ali janeiro e dezembro, que não tem aula, 10 meses. Em, em média ali, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em média, 4 provas. O meu aluno, tá? O meu aluno que segue o método,
ele faz mais de 25 provas. 25 provas, com o tempo, cronometrado. Toda semana o cara faz prova. Os alunos mais avançados fazem cerca de 2 provas por semana. Enem, o Enem é dividido em 2 dias. Então, uma prova tem 2 dias. Então, o cara faz prova segunda, terça, quarta e quinta. Faz prova, né? Então, tem uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, né? Tá o Lucas aqui, que é um dos alunos. Pode comentar que tem uma ferramenta chamada PBL-ATM, tá? Para você aprender qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido. Física, matemática, história, português, química, qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido. É uma técnica que ela é usada na Harvard Medical School, Escola de Medicina de Harvard. Eu adaptei essa técnica. Por quê? Por que eu adaptei? Porque o Brasil, olha que louco, o Brasil tem 5 Copas do Mundo, tá? Mas nenhum prêmio Nobel. Só Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, passaram pela faculdade lá 150 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Então, eu vou focar em quem? No brasileiro? Não, vou pegar os caras que são os melhores do mundo, vou modelar eles, né? Então, eu fiz uma modelagem. E aí, eu criei uma técnica, tá? Baseada nessa técnica americana, ela é dividida em 5 etapas, chamada PBL-ATM. Então, meu aluno aplica isso e ele vai aprender qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido, tá? O Lucas aqui que ele pode confirmar, né, se é verdade ou não. Então, assim, isso faz o aluno aprender 10 vezes mais rápido o conteúdo. Então, ele aplica o PBL-ATM de manhã e de tarde faz prova. PBL-ATM de manhã, de tarde faz prova. Então, assim, imagina, tu fazendo prova, o Enem, todo dia um Enem. Não é começar a prova na segunda e terminar a prova no domingo, não. Começa a prova 1 da tarde e termina a prova 5 da tarde, 5h30, né? Faz um tempo menor para treinar, para simular. Então, assim, o erro do vestibulando de medicina é descobrir que ele não aprendeu no dia do Enem. O cara tem medo de errar, ele tem medo de não saber o conteúdo, e aí o cara descobre isso no dia do Enem. O cara sai do Enem chorando. Ele sai do Enem odiando a vida. E o pior de tudo, sabe o que é? O pior de tudo é que a pessoa se culpa, né? Ela acha que ela representa a nota, que ela representa a prova, né? Então, isso é o mais difícil, né? Você achar que você é uma prova, que a prova define quem você é, que a nota define quem você é. Isso é o pior de tudo, porque a autoestima do cara vai lá em cima. Cria uma neuroassociação negativa, tem um bloqueio emocional e esse cara não volta mais a estudar, né? Esse cara não volta mais a estudar, porque ele vai chegar lá no SISU, ele vai ver que ele consegue fazer enfermagem, que ele consegue fazer fisioterapia, que ele consegue fazer nutrição, e aí ele abandona a medicina, né? Aí esse cara não volta mais. Então, assim, um erro muito grande do vestibulando é isso, ele não faz provas. E assim, você não precisa. É só você entrar no site do MEC, tem todas as provas lá gratuitas, não precisa de curso, não precisa de nada. Não precisa de simulado inédito, não precisa de nada. É só você entrar lá no site do MEC, vai ter todas as provas antigas do Enem. Só que o aluno tem medo de pegar a prova e errar, né? Porque ele tem medo de errar, porque talvez tenha uma memória ali no inconsciente dele, tem uma memória no cérebro dele que quando erra, você é menos, você é fracassado, né? Na turma ali na escola, você tem medo de levantar a mão e falar algo errado, porque se você falar errado, os seus colegas vão rir de você, né? Se alguém comete algum erro na sala de aula, no modelo de educação brasileiro, que é um modelo retrógrado de 100 anos atrás, que limita o aluno, que menospreza o aluno, que faz o aluno sair da escola odiando a escola, né? É difícil você achar uma pessoa que gostou da escola, gostava dos amigos, gostava da hora do recreio, gostava do futebol, mas das aulas odiava. Dificilmente você vai achar alguma pessoa assim. Então, nesse modelo do Brasil, na Europa é totalmente diferente, mas nesse modelo brasileiro, acontece isso, o cara tem medo de errar. Então, assim, ele estuda videoaula, 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 leitura, 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 e ele chega lá no dia do Enem, e o Enem tem videoaula? Não tem. Tem leitura? Não tem. Não vai ficar lendo a apostila. Tem resumo colorido? Não tem. Tem um professor para resolver a questão para você? Não tem. É você e a prova. Aí você vai ter que queimar os neurônios, vai ter que queimar ali, vai ter que forçar a tua mente para conseguir resolver os problemas. Só que se o cara nunca fez isso ao longo do ano inteiro, ou ele treinou com uma baixa frequência, né? Ele teve uma pouca prática,
ele não vai conseguir resolver. Estudar é um esporte, né? Por isso que o meu método ele se chama atleta mental. Por que atleta? Porque tu pega aí, né, o vôlei, o futebol, o basquete, o atleta ele faz o quê? Ele pratica. O futebol não, o atleta não fica na arquibancada, ele está no campo ali. O estudo, você não pode ficar passivo, você tem que ir para o campo, você tem que praticar, atleta mental. Então é muita prática, né? E é justamente por isso que os meus alunos conseguem passar esse